estou aqui ministrando esse curso para vocês, certo? E hoje nós vamos falar sobre a 20ª norma, né, que é a NR20, que é uma NR muito importante, né, para nós que trabalhamos nessa área do petróleo e gás, e que requer uma série de conhecimentos importantes, né, para todos nós, em relação aos riscos e as medidas mitigadoras de o que a gente deve fazer em uma área de alto potencial de risco de inflamáveis. Então, hoje no treinamento nós vamos, né, ver vamos introduzir as partes importantes da norma, vamos ter uma abrangência nos assuntos e vamos também ver algumas definições, né, nesse primeiro módulo que nós vamos fazer hoje, né. É importante a gente saber, em relação à norma regulamentadora, né, que as normas, a sua sequência, foi justamente a NR1 foi a primeira, a NR2 a segunda, a 3 e assim sucessivamente, né? Então, a NR20 foi a 20ª norma, né, que foi elaborada, né, vendo as situações, né, Ministério do Trabalho, Fundacentro, né, vendo a necessidade, né, de ter procedimentos voltados para a prevenção de acidentes e maneiras reativas, né, de a gente poder saber o que fazer no momento em que um acidente com inflamáveis possa acontecer. Então, a 20ª norma ela vai ter aquela base dos requisitos mínimos, né, para a gente elaborar o plano e os procedimentos mitigadores para a gente evitar que os acidentes aconteçam, certo? Aqui é uma parte, né, da introdução da norma, né, onde a gente vai ver a parte dos anexos também, né, que é a parte importante dessa norma. Nós vamos também ver a parte, né, de controle dos riscos, né, com inflamáveis, combustíveis, né, que é a parte principal dessa norma regulamentadora. E para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15, né, que é atividades e operações insalubres. E nós estamos falando da NR16, né, para que já faz um anexo junto à NR20. Então, essa norma, gente, ela se aplica à atividade de extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio, né, e manipulação de inflamáveis e combustíveis. Essa caracterização através de etapas, né, começando pelo projeto, até construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Então, até quando for desativar, como trata-se de armazenamento de produtos inflamáveis, né, deve-se também aplicar a norma. Ela não se aplica, né, às plataformas e instalações de apoio, né, de exploração e produção de petróleo e gás no subsolo marinho, conforme definido na norma 37, né, e as edificações residenciais unifamiliares. Então, essas são as duas características, né, que a norma não vai se aplicar, pois já existem normas, né, que se aplicam a essas condições. Então, nós vemos algumas definições, né, que é muito importante, gente, de a gente definir os líquidos, inflamáveis, os combustíveis e os gases. Resumidamente, o que é que define esses três componentes? Né? Vai ser o ponto de fulgor, certo? O ponto de fulgor que define esses três elementos importantes, né, dentro da cadeia produtiva do petróleo. Quanto mais baixo o ponto de fulgor, mais perigoso é esse produto. Né? Por exemplo, os líquidos inflamáveis, né, que tem um ponto de fulgor. Só um momentinho aqui, peraí. Pronto. Edgar, Opa! eu não sei se você está passando o slide, mas aqui na sua transmissão ainda está na tela de início do slide, tá? Então tá tendo algum problema. Eu tô com dificuldade aqui, sabe? Eu não sei se é a internet, O meu Não também está tá travado passando. aqui. mas eu tô com um probleminha aqui. Deixa eu tentar aqui de novo, a gente compartilhar Se novamente. você preferir, é,
Ó, agora eu vi que ela passou. Agora a gente está em ponto de fulgor. Pronto. Voltou aí alguma coisa? Agora a gente está no slide ponto de fulgor. Definições. Não está passando então aí, né? Não, continua congelado. Só, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E, ó, agora eu estou vendo. Você foi para módulo um, introdução. Mas está em tela cheia ou está em tela Não, está minimizado. minimizada, né? Perfeito. Isso. Quando eu coloco em modo de apresentação, então não está passando, né? Está introdução, abrangência e definições, não é isso? Isso, perfeito. Pode manter assim, se for melhor para você. Acho que todo mundo consegue ver aí, né, pessoal? Então aqui vocês Positivo. conseguem ver passando, né? Sim, assim eu consigo. Perfeito, perfeito. Então vamos manter assim, né? A gente ir seguindo. Então, pessoal, os três componentes importantes, né, dessa cadeia da exploração e produção de petróleo são os líquidos inflamáveis, os líquidos combustíveis e os gases, né? O que é que vai definir a diferença? É justamente o ponto de fulgor. Quanto mais baixo, mais perigoso é o produto, né? Então, nós vemos aí que os líquidos que possuem o ponto de fulgor menor que 60 graus, né, são os líquidos inflamáveis. Já os líquidos combustíveis, maior que 60. Né? Então, a gente já caracteriza que fica aí essa condição, né, de você lidar com o produto, né, principalmente a gente aqui da região Nordeste. Né, e o Rio de Janeiro também não também perde tanto, né? E no Rio de Janeiro também tem um calorzinho considerável, né? Então, você trabalhar com um produto em uma região onde nós temos aí uma temperatura elevada, é muito perigoso. Então, requer essas condições mitigadoras, né, que são as ações de segurança, para evitar que os acidentes aconteçam. Isso vai requer uma série de condições, de estruturas, treinamentos, procedimentos, recursos, né, que nós vamos ver um pouco a seguir. Outra parte dessas definições importante, né, que é o ponto de fulgor, que não é nada mais nada menos que a temperatura, né, a menor temperatura na qual o líquido inflamável emite esses vapores, né, em quantidade de combustão suficiente para uma mistura em ignição momentânea. Né? Esse valor serve para indicar a relativa segurança no uso de manuseios de inflamáveis. Então, o ponto de fogo é aquela temperatura, né, onde aquele produto químico vai começar, né, a emitir vapores em quantidade que essa combustão vai ser suficiente para uma mistura e ele vinha a ter sua ignição. As classificações das substâncias, né? Definição da relação em cadeia, fogo, combustível, comburente, calor e noções básicas de primeiro socorro. É nessa parte que nós vamos estudar. Eu estou sendo um pouquinho rápido, gente, porque a gente vai deixar as partes mais importantes lá pelo meio do treinamento. A gente vai ver a parte mais prática, né, da NR20. Então, a definição antes, o fogo, se vocês prestarem atenção, né, gente, a NR20 foca muito na parte de incêndio, né, princípios de incêndio, incêndios, e se vocês tiverem visto alguma coisa em relação ao fogo, o fogo é um fenômeno natural, né, de desprendimento de luz e calor. Porém, o homem hoje, né, com tanta tecnologia que nós temos, né, que é muito bom para a gente, para os seres humanos, ciência, aí, com tudo avançado hoje, a gente não consegue quantificar e qualificar o fogo. A gente consegue quantificar o calor, né, dizer quantos graus está, a temperatura, a gente consegue delimitar áreas destruídas por um incêndio, a gente consegue tudo, mas a condição do fogo a gente não consegue nem quantificar nem qualificar. Então, o fogo é um fenômeno que existe desde o homem primitivo, um fenômeno natural, né? Apesar de que a gente controla razoavelmente o fogo, né? Porém, o homem ainda não consegue determinar
sua materialidade, nem quantificá-la, nem qualificá-la. Existem outras maneiras que a gente usa para poder fazer essas medições. Então, o fogo é um fenômeno que existe desde quando o mundo é mundo, porém ainda tem essa parte, né, que está ainda em evidência ainda dentro das ciências do fogo, né? Então, na parte da classificação de substâncias, né, nós temos aí, né, a classificação dos líquidos inflamáveis, né? Isso é importante porque, gente, sempre quando a gente entra em uma área industrial para executar algum tipo de atividade, né, é importante nós conhecermos os tipos de materiais, né, as substâncias, né, os produtos da cadeia produtiva onde eu estou inserido. Então, é importante a gente entender como que funciona para a gente, tanto como na parte operacional, na parte administrativa, a gente saber como agir, né? Como agir em determinados momentos. Quando a gente trabalha com produto como éter, gasolina, né, que tem um ponto de fulgor de menos 4 graus, a gente já sabe que ele não pode estar exposto em qualquer momento. Vamos ter que ter várias medidas, sempre estar naquela observância, sempre estar fazendo nossa análise para que aquele produto não venha se expor, né, de alguma forma, a uma temperatura que ele possa entrar no modo de ignição e provocar um incêndio, um princípio de incêndio. Então, é importante, né, gente, ter esse conhecimento dos produtos que nós somos expostos para poder ajudar junto com a cadeia do SMS, para evitar que aconteçam os acidentes, né? Nesse caso aí, princípios de incêndio pode evoluir para um incêndio, né? E os líquidos combustíveis, onde tem um ponto de fulgor entre 37 e 60 graus, relativamente, né, são menos perigosos, porém, a gente sabe que no nosso Brasil, em algum momento, né, 40 graus é tranquilo de dar em temperatura ambiente, então já se torna algo mais perigoso da gente trabalhar. Então, conhecer o produto é muito importante, né? O que é que eu estou aqui nessa plataforma, qual a atividade que eu vou fazer, quais os produtos que eu vou ter que lidar com ele no dia a dia. É muito importante ter esse conhecimento, né? Para que a gente possa, junto com a equipe do SESMIT, né? A equipe de segurança, elaborar e ajudar nas medidas mitigadoras para a gente evitar que acidentes aconteçam. Então, eu já fiz uma leve introdução, né, sobre o fogo, que, resumidamente, né, pode-se dizer que o fogo é uma reação química, né, com desprendimento de luz e calor, conhecida como combustão, porém sua matéria não se quantifica nem se qualifica. Então, é um fenômeno que existe, né, desde o homem primitivo. O homem controla parcialmente. Eu digo parcialmente, gente, porque tem alguns incêndios que não tem controle, né? Então, a gente não tem aquele controle total, a gente tem um controle, de certa forma, parcial, né? Porque quando ele sai fora ali, da natureza, dá as condicionantes para o fogo, o homem, muitas vezes, não consegue ter o total controle sobre ele, né? Mas é um fenômeno que é muito importante para a humanidade, mas existem esses riscos, nos quais a gente vai estudar aqui a NR20 para saber o que fazer para evitar e como fazer caso venha acontecer. Durante muito tempo, né, foi visto que o fogo a gente chamava o triângulo do fogo, né? Eu lembro quando eu entrei nessa área do petróleo, né, em início dos anos 2000, a gente estudava muito o triângulo do fogo, né? O oxigênio, o calor, o combustível. Porém, como tudo vai se avançando, né, os estudos, né, da ciência do fogo vão se evoluindo, né, vão se aprimorando. Então, percebeu-se que na ausência de algum dos três componentes do fogo, o fogo ainda cria uma potencialidade de reativação, que é justamente o quarto elemento que forma o tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia. É um exemplo muito prático, né? Eu lembro quando eu era instrutor de uma empresa chamada Elf, né? Eu instrutor de NR20. E nós tínhamos um Maracanã bem bacana, já aguentava quase 100 litros de óleo diesel e a gente fazia o treinamento lá,
Chegava cedinho, ligava lá, colocava